Que bom que você está aqui mais uma vez. Um prazer falar com você nesse que é o último programa do ano. O que nós vamos fazer? Lógico, falar dos principais assuntos, fazer uma retrospectiva do ano de 2023. E eu quero muito ouvir os seus comentários. Mas antes, não esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber avisos sobre os próximos programas. Daniela e eu vamos trazer os assuntos, ela traz, eu comento e quero ouvir o que você acha, quero suas críticas e sugestões a respeito. Olá, Daniela, tudo bem? Olá, Diogo, tudo bom? Felizmente, vamos já começar rapidinho, porque tem assunto que não acaba mais, né? Como Provavelmente vamos ter que deixar uma parte até pro ano que vem para acabar de falar, Muito né? provavelmente, porque olha como aconteceu coisa esse ano. E para começar, a gente vai falar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que foi muito esquecido esse ano, né? Durante todo o ano, o exército russo tem lançado ofensivas contra a Ucrânia. Apesar de o grupo Wagner ter se rebelado contra a Rússia, Putin conseguiu os conter e 2 meses depois seu líder morreu em um acidente de helicóptero. Em 21 de novembro, líderes europeus reiteraram apoio à Ucrânia, que ainda está preocupada com a possibilidade de menor compromisso devido ao conflito em Israel. Quer saber de uma coisa? Na minha opinião, essa guerra já está desenhada. E, no fundo, eu acho que muitos dos países que vinham trazendo apoio para a Ucrânia já vinham se cansando, já vinham querendo arrumar alguma maneira de sair fora, que estavam vendo que a coisa não estava indo como eles sonhariam e também não querem entrar diretamente na guerra, não querem mandar gente para lá. E, na minha opinião, o que a Rússia queria mesmo era o oeste da Ucrânia nesse momento. E ainda botar um medo muito grande de que ela entrasse na OTAN. A Rússia já tem a Crimeia. A Crimeia, que muitos dizem, é uma discussão mais complicada, muitos dizem, e também é complicado você voltar na história até quando que vale para fazer a definição dos territórios. Mas muitos dizem que a Crimeia sempre foi muito mais russa do que ucraniana, na verdade, e que num dado momento, quando a União Soviética era uma coisa só, a Crimeia acabou sendo anexada pela Ucrânia, que era da União Soviética. Então, para mim está claro, nem se fala mais da tomada pela Rússia, quase 10 anos atrás, da Crimeia, e agora do oeste da Ucrânia. E eu acho que essa vontade deles, eles não vão devolver essa área, vão acabar indo por aí, e o Ocidente está, não dá para dizer, dando graças a Deus de que veio a guerra de Israel, mas usando esse fato para dizer que agora tem assuntos mais importantes e desviando a atenção e vão deixar a Ucrânia cada vez mais perdendo fôlego e o Putin, infelizmente, leva a essa. É a minha opinião. Como eu disse, infelizmente. Vamos lá, o que mais? No começo do ano, tivemos o início do mandato de Lula, primeiro ano de seu retorno. A posse do Lula é o assunto da política de maior destaque no Google no ano. Lula tomou posse em 1º de janeiro, prometendo um governo de esperança e reconstrução, e de impulsionar o crescimento econômico com responsabilidade fiscal. Ele enfrenta críticas por seus posicionamentos ou falta deles em relações a temas de conflitos atuais. Olha, eu acho que dá para a gente dizer que foi a posse mais tensa, mais polêmica, mais dividida que a gente teve na história desse país. A primeira posse do Lula gerou muita apreensão de muitas pessoas, mas as coisas estavam muito mais tranquilas. Era mais assim, será que ele vai dar conta? Será que a economia vai afundar? Ele vai destruir o país? Ele não vai destruir o país? Mas era uma coisa mais de dúvida, assim. E tinha uma boa parte das pessoas com esperança. Agora a gente estava muito mais dividido. Sabe? Muito mais dividido, sem dúvida, entre os que estavam eufóricos de novo, com o fim do governo do fascista, aquela coisa toda, não sei o quê, e com o início do governo da diversidade democrático e parapapá. E outros dizendo, agora é o fim definitivo, agora é ladeira abaixo até o comunismo pleno implantado aqui, que vai ser pior que da Venezuela. E a gente vê que, na verdade, terminando o ano, nem uma coisa, nem outra, que era o que a gente previa e já tinha dito na época, algumas vezes, que o Brasil
já está um pouco maior do que essas pessoas. O Brasil já está tomando uma dimensão onde, claro, os governos interferem muito, eles pesam na nossa vida, mas se você prestar atenção, a cada década, um pouquinho menos. Antes, nós já vivemos. O indutor da economia foi, por alguns tempos, o governo mesmo, o que eu nunca achei muito bom. E cada ano, um pouco menos, um pouco menos e um pouco menos. A cada ano, para um novo investimento importante, seja numa ferrovia, seja num porto, seja no que for, é preciso recorrer à iniciativa privada. Eu acho que esse é um lado muito bom do que a gente vê por aí. Então, para aqueles que estavam muito otimistas ou que estavam extremamente pessimistas, eu acho que a gente pode dizer nem 8, nem 80. A gente teve, tudo indica que a gente vai ter o ano de 2024 também nessa linha. Um governo decepcionando, vamos dizer, atrapalhando, acho que é o melhor termo esse, atrapalhando menos do que no ano anterior e assim por diante. Eu acho que é isso que vai acontecer, felizmente, e o Brasil vai seguir. Essa é a minha opinião. Então, olha, e para quem achava que as bolsas iam despencar, o dólar ia para 7, 10 reais, etc., está aí. A gente sobreviveu. E a gente vai sobreviver o ano que vem também. Até porque o Congresso também é muito mais forte hoje em dia e não deixa tanto espaço para o Executivo fazer exatamente o que bem entende, como já foi em anos anteriores. Ainda com assuntos de Brasília, tivemos a invasão dos atos antidemocráticos e, mais recentemente, a morte de um dos manifestantes desse dia. Em 8 de janeiro, a sede dos três poderes foi invadida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato resultou em depredação do patrimônio público, o que resultou em uma CPI e na prisão dos envolvidos nos atos. Em novembro, um dos presos do ato morreu de mal súbito. Nunca há um mal que não venha acompanhado de um bem de alguma maneira, Daniela. Eu acho que esse caso é mais uma demonstração disso. Muito triste a gente ver uma pessoa morrendo dentro da prisão por falta de atenção. É muito triste mesmo, porque essa pessoa está lá sob custódia do governo. Então, ela morrer por falta de atenção, que é o que tudo indica aqui, foi exatamente o que aconteceu, é muito triste. Mas o lado que eu digo, e a gente sente muito pela família, o lado que eu digo que todo mal tem pelo menos alguma coisa de bom que acaba trazendo, eu acho que a morte desse senhor traz a percepção para pessoas que nunca pararam para pensar no que é a vida na prisão, que dentro da prisão estão pessoas. Não é apenas aquela coisa de só tem bandido, tem que jogar lá e deixa apodrecer, etc. Não. Fez as pessoas de ambos os lados perceberem que as prisões não podem ser um depósito de gente. Até porque é dentro das prisões que nasce o crime organizado. O PCC nasceu 30 anos atrás. Ele foi fundado dia 31 de agosto de 1993, em Taubaté, numa cadeia cujo apelido era Caveirão. Tinha outros apelidos muito ruins que eu não me lembro, mas no Caveirão. Era um lugar onde as pessoas passavam fome. E os presos começaram a se organizar para sobreviver. E dessa organização para a sobrevivência deles, nasceu o PCC, que hoje tem 40 mil irmãos na sua folha de pagamento e 60 mil colaboradores que recebem por serviços prestados ao PT. Ao PCC. São 100 mil pessoas envolvidas com o PCC. É um dos grandes empregadores do Brasil. Nasceu dentro da cadeia. Então está na hora da gente perceber que tem muito bandido na cadeia, tem muito bandido na rua que tem que ir para a cadeia, sem dúvida alguma. Tem muitas ordens de prisão por cumprir, que a polícia não está dando conta, precisa cumprir todas essas ordens, nos dá segurança, mas a gente precisa ter uma condição mínima para as pessoas na cadeia. Porque sempre, no meio de um grupo de perto de 1 milhão de pessoas, sempre você vai ter presos injustamente. Sempre. E nenhum deles, e nem mesmo os presos justamente, podem ser tratados como se fossem baratas ou qualquer coisa assim.
Então, que a gente use esse ano de 2024 para lembrar desse episódio e ganhar consciência de entender que se a gente quer uma sociedade segura, a gente precisa pensar também nas cadeias numa condição de muito mais segurança. Quero falar só mais uma coisa sobre o 8 de janeiro, que a gente vê muita gente, as pessoas que mais reclamam e acho que com razão, dizendo, vejam só que absurdo, o Lula foi descondenado só porque ele foi julgado no CEP errado. É um absurdo isso, o julgamento dele só porque foi no lugar que não devia ter sido, foi totalmente anulado e agora ele está aí. São as mesmas pessoas que dizem é um absurdo o STF estar julgando os presos de 8 de janeiro. Eles não deveriam ser julgados lá. Ué, não é discutir o CEP de novo, Daniela? Então, no caso do Lula, ter entendido que aquele endereço de julgamento não valia. Agora, no caso das pessoas de 8 de janeiro, o importante é porque o endereço de julgamento está errado. Veja que são 2 pesos e 2 medidas. O que eu entendo é o seguinte, cometeu crime, tem que ir para a cadeia, não tem conversa. Cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Ou melhor, dependendo do crime muito leve, não, mas cometeu crime, tem que pagar por ele. Isso é super importante. E também, as prisões têm que ter condições para que aqueles que entram por razões menores, sabe, ou por engano acabam sendo presos, não podem entrar numa prisão e ter que ouvir, já na primeira hora que ele está lá dentro, escolha a sua facção. Porque se você não escolher uma facção para a qual você trabalha, você não sobreviverá aqui dentro. É isso que nós fizemos ser nas nossas prisões. E por isso que a gente tem que entender que precisa cuidar melhor da qualidade dos nossos presídios também. Vamos lá. Próximo assunto envolve jogadores de futebol brasileiros na Europa. O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves foi preso em Barcelona por acusações de assédio após alegações de toques não consensuais durante uma festa. Além dele, Robinho foi condenado na Itália por estupro coletivo e solicita que a pena seja cumprida no Brasil. Bom, que seja cumprida no Brasil, na Itália, no Japão, não sei, mas que seja cumprida. De novo, aquela velha história. Cometeu o crime, tem que pagar por ele. Tá? Vi muita gente querendo também aliviar, que fala, não, mas será que foi, não sei o quê. Então, olha, a gente passou o tempo de que, mas ela também facilitou. Passou o tempo disso, gente. Eu acho que essa foi uma das lições importantes do ano de 2023, que já vinha se construindo nos outros anos, mas que agora eu acho que ela se consolidou. Passou o tempo de qualquer abuso com mulheres, com crianças nem se fala. Passou o tempo. A gente tem que botar isso na cabeça. Especialmente as pessoas que têm mais idade, que vinham com outra mentalidade lá de trás, precisam entender. Passou esse tempo. Não pode abusar nem um pouquinho. E não adianta querer dizer, mas não tem a prova 100%, mas não sei o quê, não tem o... Não tem mais o que discutir aí. Agora, o que eu acho pouco triste, no caso do Daniel Alves, é que a gente vê esse rigor aí, no caso do abuso sexual, que para mim está mais do que evidente que houve mesmo, é por que eles não têm o mesmo rigor com casos como, por exemplo, contra o Vini Júnior. Penas diferentes, tudo bem, pode ser. Naqueles casos de racismo completamente sem sentido. Por que tem essa diferença? Queria muito ver a Europa também ser mais firme nisso aí, como o Brasil tem começado a ser. Acho isso muito importante, separando. Não é aquela coisa de tudo é racismo, porque senão, se tudo é racismo o tempo inteiro, isso acaba virando comum e acaba não havendo combate de verdade. Mas o caso do Vini Júnior, eu acho que ninguém discorda de mim, né? Foi mesmo, sem dúvida alguma. O que mais que nós temos? Estou falando muito de novo, não dá para falar, vai estar para falar de todos os assuntos. Vou tentar falar mais rápido. Tivemos diversos desastres naturais, né? A recente onda de desastres naturais tem deixado marcas profundas em diversas regiões do Brasil. O litoral norte de São Paulo enfrentou uma tragédia causada por deslizamentos de terra decorrentes de um grande temporal. No Rio Grande do Sul, um ciclone resultou no pior desastre natural da história do estado, deixando mortos e impactando milhares de famílias.
No Amazonas, a seca atingiu níveis críticos, afetando mais de 500 mil pessoas. Em Maceió, um desastre causado pelas atividades de mineração da Braskem forçou cerca de 60 mil pessoas a deixarem suas casas. Todos esses eventos estão intrinsecamente ligados a questões ambientais, como mudanças climáticas, incêndios, interferência humana e terremotos. Olha, eu acho que é para a gente olhar e pensar bastante sobre o respeito que a gente tem com o clima. Não sou daqueles que diz que tenho certeza que nós estamos vivendo momentos de aquecimento e que daqui a 30 anos a Terra vai estar 1,5 graus mais quente, porque a gente não sabe, na verdade. A gente não sabe, na verdade, quantos graus vai fazer amanhã, às 3h30. A gente não sabe a hora exata que vai chover no dia seguinte, nem no próprio dia. A gente não tem tamanha precisão sobre ver o clima para frente. Mas que homem faz coisa errada com a natureza, não tem dúvida nenhuma. Acho que aí todo mundo concorda comigo e a gente tem que ter muito cuidado. No caso aqui das questões ambientais, eu acho ainda que a natureza é mais forte que o homem. Essa é a minha opinião. Isso não quer dizer, então vamos relaxar. Não. Não tem dúvida que a gente precisa ter cuidado com o ambiente cada vez mais. A gente precisa respeitar, porque é essa terra que a gente vai viver, espero, daqui a muitos mil anos, por muitas gerações. E a gente tem que estar com ela em ordem para o pessoal lá na frente. Mas a gente tem também, até que não comentou agora, o recente problema do vulcão na Islândia também, né? E é sobre isso que eu quero falar com você. Essas previsões catastróficas que muitas pessoas falam e se aplica muito na política, muitas vezes são só para nos deixar apavorados, nos deixar assustados e, com isso, nos sentindo mais dependentes daquilo que eles digam. Para mim, o que mais pesa no clima é, primeiro, temperatura dos mares, sobre a qual o homem não tem tanta interferência assim. E outra, os vulcões. Se esse vulcão resolve ficar nervoso de verdade e soltar muita fumaça, e mais, vamos dizer, o Santa Helena nos Estados Unidos também começa a fazer a mesma coisa amanhã, a gente pode ter uma soltura de fumaça, de nuvem, de poeira dos vulcões pela atmosfera toda, que isso aí é o que mais pode mudar o clima. Então o clima ainda é muito maior que nós, mas a gente tem que ter muito respeito. E um caso típico é o caso de Maceió, quando a gente vê que as escavações foram feitas embaixo das casas das pessoas. Alguém pode dizer, não, mas também não é assim, né? Porque afinal a escavação foi feita a 1.000 metros, 800 metros, 600 metros abaixo da casa das pessoas. Não importa. A escavação foi feita nesse sentido, assim, entendeu? Ela vem se abrindo e vai para baixo das casas e para baixo da lagoa também. Claro, você abre um buraco lá embaixo, a terra vem cedendo um pouquinho. Quer dizer, esse tipo de cuidado que é o mais importante que a gente precisa ter e que espero também, esse ano de 2023, que foi um ano, a seca do Amazonas, eu acompanhei bastante de perto, foi uma coisa impressionante, gente. Ver o nível do rio lá, ver gente no Amazonas com falta d'água. É um negócio que assim, é quase inimaginável, sabe? Mas chegou a acontecer isso no Amazonas. Então, que vale para a gente ver que a gente tem que ter muito cuidado com a natureza e que a gente precisa se preparar, porque seja por interferência do homem, seja pelo que for, o clima nos prega peça, sem dúvida alguma, né? Como foi, por exemplo, do litoral norte, que eu estava lá e fiquei impressionado de ver a força que foi a ação da chuva lá no litoral norte. Vamos lá. Nicolas Ferreira e sua peruca. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, vestiu uma peruca durante discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Ele falou que se sentia uma mulher transexual e por isso teria lugar de fala no Dia Internacional das Mulheres. A gente fica pensando aqui por que uma pessoa se elege deputado federal para fazer isso. O que o Brasil ganha com isso? Ele trouxe um tema importante para a gente discutir. Bom, vamos discutir esse tema. Vamos passar o resto do programa discutindo esse tema. Nós vamos chegar a alguma conclusão? Qual é a razão para eu ficar discutindo sobre como uma outra pessoa que eu não conheço se sente, quer agir? Que tal a gente deixar
essa pessoa em liberdade. Nós vimos recentemente o Papa já pedindo para dar bênção para os casamentos entre pessoas de mesmo sexo, ou melhor, bênção para casamentos, não, bênção para as pessoas de mesmo sexo que estejam juntas. Não é um grande passo, mas é um passo nessa direção. Vamos respeitar o que cada um faz. Eu não entendo por que um deputado federal tem que trazer essa discussão aí. Sabe, tem outras coisas muito mais importantes para a gente resolver o Brasil. Realmente não acho que acrescenta. Acho que acrescenta likes, sem dúvida alguma, porque mexe com o emocional das pessoas, e é mesmo, mas para e pensa comigo. No que o ano de 2023 teria sido diferente se a gente tivesse tomado alguma medida contra essas pessoas? Melhor? Em que sentido? Deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Elas estão fazendo o que elas querem entre elas, nos lares delas, nas casas delas. Deixemos as pessoas fazerem o que elas querem. Respeitemos a diversidade. É a coisa mais maravilhosa que tem no ser humano, é a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias. Sabe? Deixemos cada um ter os seus valores. E quem quer ser conservador tem todo o direito de ser conservador. Vamos nos concentrar apenas nos crimes cometidos contra a liberdade de cada um de nós, independendo de quem seja a pessoa. Ela pode cometer um crime contra a sua liberdade sendo trans, não sendo trans, sendo homem, sendo mulher, sendo branco, sendo azul, sendo amarelo, não importa. Se aviltar sua liberdade, aí sim a gente tem que agir. De resto, é a vontade de cada um e a gente deve ir em frente. Eu acho que é mais um ensinamento importante que precisa ficar para a gente levar para 2024 com uma cabeça um pouco melhor. Próximo assunto. O senador Moro passou por algumas situações nesse ano. No começo do ano, a Polícia Federal descobriu um plano do PCC para assassinar Moro, sua esposa e filhos. Além disso, o senador está sob risco de ter seu mandato cassado, enfrentando acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Além disso, Moro teve mensagens de celular fotografadas e divulgadas, gerando repercussões significativas. Eu acho que é importante do Moro aí, muito mais do que, porque felizmente a Polícia Federal descobriu esse plano e desbaratou o plano. Então, não digo eliminou esse risco, mas pelo menos provisoriamente, ou talvez em definitivo, assim a gente espera, tirou isso da nossa frente, né? Importante é mostrar a inabilidade do senador Sérgio Moro. Um sujeito que ganhou uma baita notoriedade como juiz na Lava Jato, mas enorme notoriedade. Ele estava num ponto que ele era, olha, eu me questiono se o Pelé no auge tinha tanta força quanto o Sérgio Moro também no seu auge. Talvez o Pelé mais, porque o Pelé foi um rei, sem dúvida, mas chegou perto, pelo menos. Talvez tenha chegado perto do Pelé, de muitos dos nossos ídolos, né? E depois que ele veio para a política, ele veio tropeçando, sempre como um lobo solitário, se mostrando extremamente inábil. E eu acho que ele vai ser cassado, sim. Já disse aqui e repito, o Sérgio Moro, dentre muitas coisas, ele confessou um crime eleitoral que ele cometeu, porque ele escreveu na prestação de contas dele que ele gastou mais dinheiro do que a lei permitia. Então a gente pode discutir um tempão se a lei está certa, se a lei está errada, e acho que vale discutir isso, mas o Moro se mostrou inábil e deixou um rastro para um sujeito que tem tantos adversários acabar sendo cassado, e eu acho que ele vai ser cassado mesmo, e acho que antes do carnaval. Neste ano, muitas escolas sofreram ataques. Segurança nas escolas foi pauta recorrente e, em São Paulo, um aluno de 13 anos esfaqueou 4 professores e um colega, resultando na morte de uma das professoras. Em Blumenau, outro ataque foi perpetrado por um homem de 25 anos que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas. No Paraná, 2 estudantes de 16 anos foram mortos por ex-aluno. Esse é um assunto terrível, terrível mesmo, que felizmente ainda, pelo menos, espero que não venha a ser
tão frequente, mas no ano de 2023 foi que mais recorrente do que nos outros anos aqui no Brasil. E a verdade é que ninguém tem uma solução para esse problema. Essa é a triste verdade. Ninguém tem uma solução pronta para esse problema. Aquela ideia de colocar um policial em cada escola, ela é inviável, infelizmente inviável, até financeiramente. Não dá para atender. O que eu acho que é o mais importante é, cada vez que acontecer isso, a polícia procurar manter o máximo de anonimato possível sobre essa pessoa e manter uma punição muito rigorosa, uma punição exemplar, para que esses malucos percebam que essa tentativa não vai dar certo, não vai trazer o resultado que eles querem. Eu acho que a punição é o melhor caminho que a gente pode pensar, infelizmente. Torcer para que isso não aconteça de novo. E, aí sim, implantar treinamentos nas escolas para medidas de proteção. Por exemplo, isso é uma coisa viável. Caso toque o alarme, tem que fazer treinamento com frequência. Toca o alarme, todos correm para um determinado canto, todos se protegem assim, e uma série de coisas. Colocar portas com mais resistência. Dá para fazer coisas de proteção às escolas. Aí eu acho que funciona. Um treinamento, preparação com os alunos. Mas é um assunto muito difícil, a gente tem que reconhecer. No início do ano, iniciaram novamente as discussões para a reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da PEC que institui a reforma tributária no Brasil. Este marco é histórico, uma vez que a reforma tributária foi tema de debates ao longo de 3 décadas, envolvendo governos consecutivos, sem nunca ter sido efetivada. Marco histórico começou a ser feito por iniciativa do governo federal. Foi talvez um dos maiores erros do governo Bolsonaro, que ficou discutindo aquelas pautas todas que não resolvem a questão do Brasil, porque havia sim o clima para uma reforma tributária, se tivesse sido levada, especialmente no início do governo, porque é nos inícios de governo que essas coisas são mais possíveis. Está aí. Foi o que fez o governo federal, no primeiro ano, conseguiu estimular o Congresso e o Congresso aprovou a reforma. Cheia de problemas, sem dúvida. Ela é ruinzinha? Sem dúvida, ela é ruinzinha. Mas a gente tem que lembrar que o nosso sistema atual é tão ruim, que até uma reforma ruinzinha é boa. Tem um lado que me desanima de ver, puxa vida, são 170 países, se não me engano, que adotaram um sistema semelhante ao Brasil. O Brasil é o último a seguir o modelo de tributação mais comum no mundo. E ainda faz com mais erros do que muita gente. Uma das vantagens da gente não ser primeiro mundo é poder olhar o que eles fizeram de bom e de ruim e copiar o que eles fizeram de bom, procurando melhorar. A gente conseguiu fazer pior. Então, eu insisto, é melhor para o Brasil. Ela vai ser regulamentada no decorrer do ano 2024 e a gente vai começar a ver os efeitos dela daqui a uns 4 anos, mais ou menos. Antes, não. Antes vai até ser meio estranho, porque a gente vai conviver com os dois sistemas. Mas vai melhorar, só que vai melhorar pouco e a gente vai continuar longe de ser aquele país que a gente sempre sonhou, um país de primeiríssimo mundo. Ainda está muito longe para isso acontecer. Mas eu insisto, é melhor do que o sistema atual. Ainda no começo do ano, em abril, o Telegram foi bloqueado. O Telegram foi suspenso pela Justiça Federal do Espírito Santo a pedido da Polícia Federal por não entregar todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no aplicativo. Telegram vive se metendo com confusão. Toda hora, bloqueado aqui, bloqueado ali. Agora, o que eu vejo é que cada vez menos pessoas usam o Telegram aqui no Brasil, de verdade. Não é uma comunidade tão grande assim, né? Eu acho que sou muito contra o governo interferir nas redes sociais, mas tem alguma coisa errada com o Telegram, porque toda hora ele está arrumando confusão, né? Eu acho que a tendência é ele só definhar por aí. Vamos lá. Índia ultrapassa a China em termos de população. De acordo com dados da ONU, a Índia agora supera a população da China.
E é a primeira vez que os chineses não detêm o título de país mais populoso. Sabe o que eu acho mais incrível? A Índia é o país mais populoso do mundo, com, não tenho o número exato, mas coisa de 1,4 bilhão de pessoas, o que dá quase 7 vezes a população brasileira, né? É um país de PIB per capita relativamente baixo, de desigualdades sociais, de um monte daquelas coisas que todo mundo fala por aí, mas o índice de criminalidade muito menor que o brasileiro. O Brasil, com perto de 7 vezes menos pessoas do que a Índia, é o campeão mundial de assassinatos criminosos. Bom, assassinatos todos são criminosos, né? De mortes criminosas, devia dizer. Isso a gente podia tentar aprender com eles. E tudo indica, a Índia vai acabar crescendo muito economicamente também, né? E acho que vai ser muito bom para nós, para aqueles que têm muito medo do poderio da China, não sei o quê. Quanto mais se dividirem as forças, melhor para nós. E tomara mesmo que a China vire mais uma potência mundial e que o Brasil também siga nesse caminho, né? PL das fake news. O PL das fake news busca regulamentar as plataformas digitais, gerando controvérsias entre os diferentes grupos políticos e setores da sociedade. Este projeto, rotulado tanto como PL das fake news quanto PL da censura, apesar de terem tentado aprová-lo, a pauta foi adiada para ser discutida somente em 2024. Eu queria que ela fosse adiada para ser discutida em 2034 ou mais para frente ainda, viu? Esse assunto é um, como eu falo, como ficar discutindo pautas de costumes dos outros, tá? A pele de fake news, que insistência que as pessoas têm de discutir isso não se resolve, gente. Isso não se resolve. Mentira não se resolve com lei. A mentira é inerente ao ser humano. Não adianta, a gente sabe que é. O que a gente precisa é trabalhar mais, elaborar mais os mecanismos de percepção do que é mentira para a gente saber se defender. Esses sistemas que têm que ser desenvolvidos. Como que a gente faz para ter mais facilidade de evitar fake news? Agora, eu vejo demais, quase todo dia, algum conhecido meu manda uma mensagem perguntando: isso aqui é fake? Porque ele sabe que a gente se interessa mais por esses assuntos, a gente acompanha mais de perto, especialmente os assuntos da política, onde está grande parte das fake news. Então o sujeito pega e fala, pergunta: isso é fake? Gente, vai atrás. Eu não sou agência controladora de mentira ou de verdade. Vai atrás. Está cheio de sites que fazem isso. Olha no Google. Procura se informar um pouco mais. Cada um de nós pode se proteger dessa tal fake news. O que acontece é que muita gente quer acreditar na mentira para poder ficar com raiva do adversário e achar que isso vai resolver sua vida. Mas olha, não é por aí que vai resolver e com certeza não é com projeto de lei que vai se resolver esse problema. E tem mais. Se você olhar noticiário de jornais em qualquer época do ano, já também você encontra lá notícias erradas. Então não vai resolver. O caminho é cada um de nós prestar mais atenção e buscar os sistemas que nos ajudem a nos proteger disso. O OMS decreta fim emergencial global da sanitária perante a Covid. Em 5 de maio de 2023, a Covid-19 deixou de ser considerada uma emergência sanitária de importância internacional pela OMS. Essa decisão foi motivada pela redução significativa nos casos e mortes, combinada com a progressão da vacinação. Ufa, ainda bem que passou esse negócio, né? Que momento difícil que a gente passou, não em 2023, mas especialmente 2020, 2021, né? E eu queria aqui lançar uma proposta para vocês. Pare e pensa, quantas vezes você não se enganou de opinião, de palpite, de certeza durante esse período? Eu, muitas vezes. Quantos erros a gente não cometeu? Todos nós, médicos, tudo. Eu acho que a melhor coisa para a gente fazer é deixar de lado as raivas das pessoas por isso, a vontade de culpar as pessoas por isso, todas elas, e simplesmente ter isso como um aprendizado. Porque a gente teve, de fato, aumento da mortalidade das pessoas.
Em um determinado momento no começo, eu achava que nem isso ia acabar acontecendo. Me enganei totalmente. Como ouvi gente dizendo que iam morrer 30, 40 milhões de pessoas no mundo só de Covid. Também não foi esse número. Todo mundo errou, cada um para um lado. Ninguém acertou plenamente. Tá? A melhor coisa é a gente deixar essas raivas e culpabilidades de lado e olhar para o aprendizado que isso nos traz, porque virão outras pandemias, sem dúvida, e a gente vai poder estar mais preparado. Acho que é a melhor coisa para a gente fazer. Inclusive, a gente vai conviver muito melhor se a gente fizer isso. Coroação de Charles no Reino Unido. No dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres, o rei Charles III foi coroado, 8 meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Impressionante, né, gente? Como o Reino Unido marca a vida da gente. É dos eventos mais acompanhados pelo mundo inteiro e é uma maravilha ver um país que tenha tanta tradição, tanto respeito, tanta ordem e organização. Você que certamente acompanhou a coroação viu, é tudo impecável, tudo funciona direitinho. Se você quiser achar um erro lá, você tem que prestar uma atenção brutal. Aqueles guardas marchando, sabe? É uma aula para a gente do quanto que a gente pode se organizar, evoluir e manter as tradições e o respeito. Eu tenho grande admiração pelo Reino Unido e por esse sistema que eles têm. Muita gente fala, isso está ultrapassado. Isso custa muito pouco aos cofres públicos, muito pouco. Grande parte da manutenção da realeza advém da riqueza da própria realeza, daquilo que eles não dependem tanto assim do Estado quanto parece, e eles dão uma estabilidade muito grande. O poder que tem o rei é muito grande. Ele tem o poder de dissolver o parlamento, só ele pode decretar que o país entre em guerras e muitas outras coisas. O que acontece é que o Reino Unido está vivendo tanta estabilidade, especialmente nesse sentido, que o rei não precisa agir, mas ele está lá para agir. É mais ou menos como um país que tem um bom exército. A gente espera, esse bom exército não é para entrar na guerra. Esse bom exército é para garantir a paz, para dizer, se alguém quiser nos invadir, nós estamos prontos para nos proteger. É assim que eu vejo a monarquia no Reino Unido. Acho muito legal. Regularização das apostas. O governo apresentou uma proposta para regulamentar apostas esportivas, estabelecendo diretrizes para prevenir a manipulação de resultados. Os principais pontos das discussões são as apostas online e arrecadação. Gente, o que eu acho mais importante disso é que, finalmente, o governo está resolvendo começar a aceitar que as pessoas façam apostas. É o jogo, né? Agora, precisa acelerar muito mais isso aí. O jogo do bicho, ele existe há quanto tempo, gente? E está proibido há um tempão por bobagens, por razões completamente sem sentido. A gente jogou para o crime uma coisa que toda a sociedade gosta, que é muito comum. E hoje você vai em qualquer... Está cheio de sites que você entra para ver o resultado do jogo do bicho. Quer dizer, ele está oficializado da pior maneira possível, porque ele existe, mas ele é considerado crime, ele não paga imposto e ele gera aumento da criminalidade, porque todo esse dinheiro que corre no jogo do bicho corre pelo caminho escondido, e isso alimenta o crime, sem dúvida alguma. Então, aposta, jogo do bicho, o cassino, todas essas coisas, está na hora da gente enfrentar e ver que podem ser formas de recolhimento de impostos muito saudáveis para o país. Das melhores formas de recolher imposto, porque só vai apostar quem quer, quem pode. Não é? É muito melhor você ter imposto sobre o jogo, por exemplo, do que sobre o remédio. Acho muitíssimo melhor. Então está na hora de encarar, de ampliar muito mais essa regulamentação e trazer mais recursos para a gente dentro, e turista do mundo inteiro que vem junto também, né? Podemos discutir, nessa cidade pode, naquela não, podemos discutir um monte de coisas, mas esse debate
está muito atrasado aqui no Brasil e ele só nos beneficiaria. Racismo de Vinícius Júnior. Ocorreu um episódio lamentável com Vinícius Júnior, que foi vítima de racismo por parte dos jogadores do Valência durante uma partida da La Liga entre Real Madrid e o Valência. A torcida adversária chamou de macaco. Isso sim, para mim, é uma demonstração de racismo que deve ser enfrentada com firmeza, sem dúvida alguma, sem dúvida. Não ficar cheio dos mimimis que a gente está vendo cada vez mais, de que tudo é racismo, de chegar ao ponto de falar, não, você não tem direito de falar porque você não pode ter opinião sobre isso, porque você é branco, hétero, não sei o que, e coisa e tal. Quer dizer, isso não tem sentido, essas discussões não levam a nada. Agora, aqui é indiscutível o que houve, é indiscutível. E é isso que a gente devia tratar. E outra forma que eu acho muito importante para a gente combater o racismo é reconhecer que ele existe, mas reconhecer também que o Brasil é dos países menos graves nesse ponto. Eu sei que muita gente vai discordar rápido de mim. Então vamos olhar para as famílias brasileiras em geral. Nenhum país do mundo, nenhum país que eu conheça, tem tamanha diversidade de casamentos entre pessoas de diferentes origens. Pensa nisso. Essa é a maior demonstração de que esse é o caminho. A gente, na minha opinião, tem que valorizar isso. Essa diversidade que a gente vai criando. As pessoas das mais diferentes origens formando família aqui no Brasil. É por aí que a gente combate o racismo. Mostrando o quanto é boa essa diversidade e quanto é boa essa pluralidade. Dando muito mais atenção para isso e, logicamente, punindo casos de gravidade como esse do Vini Júnior, que não foi aqui no Brasil, né? Mas enfim, esses têm que ser punidos. Não vamos banalizar essa discussão, que ao banalizar a gente não resolve. Vamos valorizar o que a gente tem de bom, reconhecer que a gente tem muito racismo aqui, sim, que ele tem que ser combatido, mas a gente tem muita gente que já superou isso aqui no Brasil e é isso que a gente precisa valorizar. CPI do MST. A CPI aberta para investigar as invasões do MST foi encerrada sem a votação do relatório final. Embora a liderança tenha solicitado uma extensão ao presidente da Câmara, o pedido foi negado e o relatório elaborado por Ricardo Salles, que continha 11 pedidos de indiciamento, não foi analisado. Foi um dos maiores tiros na água que eu vi nesse primeiro semestre. Chegou até o segundo semestre, na verdade, essa CPI do MST. Não levou a lugar nenhum. Eu mesmo achava que ia encontrar um mundo de crimes aí, um mundo de coisas absurdas, e que ia ser um baque muito grande para o MST. Não foi. É triste a gente dizer, mas a verdade é que o MST, que é um movimento ilegal, na minha opinião, que não tem nenhum CNPJ, isso que é uma coisa muito estranha, acabou saindo um pouco mais fortalecido. E eu acho que o mais importante, as pessoas não mexem. Já falei aqui em outras vezes. A nossa Constituição dá o direito à expropriação da terra se ela não tiver sido usada de acordo com o entendimento de alguns membros da sociedade, de algumas prefeituras, do governo estadual ou do governo federal. A Constituição prevê isso. Aí é que está o problema. Se a gente quer ter um país livre, com respeito, com crescimento, a gente tem que valorizar 100% o direito à propriedade e precisa mudar a Constituição. São 3 artigos da Constituição, 182, 184 e 186, que precisam ser mudados para tirar isso da frente e que a pessoa tenha pleno direito à propriedade da sua terra. E se eventualmente for necessário, por alguma razão, uma desapropriação, ela tem que ser devidamente remunerada. É aí que a gente resolve esse problema, senão essa discussão vai ficar a vida inteira e a gente não vai resolver. Condenação de Fernando Collor. Em 31 de maio, o STF condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, sentenciando-o a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. A condenação refere-se à sua participação em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a um esquema na BR Distribuidora. Faz 30 anos que ele cometeu esses crimes.
foi condenado. E nem preso foi ainda. O que a gente está esperando? Que justiça que a gente tem? Que justiça que a gente tem num país que demora tanto assim? Chega uma hora, demora tanto tempo, que ele ser preso talvez seja uma injustiça agora. Porque de tanto que já passou. A gente precisa resolver as questões para que o nosso judiciário não seja tão lento assim. Não tem o menor sentido. A maioria de nós nem lembra que crimes ele cometeu, nem lembra o que aconteceu. Muitos de nós nasceram depois dele. Sabe? A gente precisa. Esse é um problema sério do Brasil que a gente precisa ver enfrentado. O judiciário tem que andar mais rápido. Cassação de Deltan Dallagnol confirmada. Em decisão unânime, a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Deltan afirmou que a Câmara foi contra a vontade do povo. A Câmara foi contra a vontade do povo. Acho que faz sentido. Agora, o que acontece é que a gente tem uma lei eleitoral tão maluca, tão cheia de complicação, tão cheia de regras, de detalhes, de coisa, que todos acabam ficando na mão uns dos outros. Porque é quase impossível alguém se eleger com uma votação expressiva, alguém que tenha uma campanha intensa, terminar ela, especialmente se for para o executivo, para cargos majoritários, para senador, para governador, para prefeito. É quase impossível alguém se eleger sem ter cometido algum crime eleitoral. É assim, é bizarro. É o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Qualquer outro que de repente resolver implicar, vão achar que cometeu um crime também. Esse é o Brasil que a gente tem. Cria um monte de proibições, um monte de impedimentos e no final deixa todo mundo amarrado. E nós perdemos um deputado extremamente popular, que teve uma grande votação, foi o mais votado no Paraná, respeitado no Brasil inteiro e que teve que sair da política, pelo menos da política ativa de verdade. É uma pena. Desaparecimento do submarino Titan. Em 23 de junho foi confirmada a implosão do submersível Titan destinado à exploração do Titanic. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, todas as 5 pessoas a bordo do submersível, conhecido como Titan, perderam a vida. Uma pena. Pessoas que estavam lá sabendo dos seus riscos, sem dúvida alguma, pagando caro para correr esse risco em busca de um sonho. E olha, eu vi na época muita gente criticando, dizendo, mas que absurdo, o que são uns tontos e coisas assim. Acho que a gente não pode dizer isso, não. É graças a pessoas assim que muitas vezes perdem a vida buscando desafios, cada um à sua maneira, que a gente evolui. É graças a essas pessoas. Quando o primeiro homem tentou chegar no Polo Sul, também cometeu uma série de lambanças, pode-se dizer assim, seu navio foi destruído, cometeu um monte de erros, e por uma felicidade inacreditável, nenhum dos seus marinheiros, dos seus tripulantes, nenhum deles morreu. Eles passaram mais de um ano para conseguirem retornar. Foi uma história assim, uma epopeia incrível, mas é graças a pessoas assim que a gente acaba evoluindo. Então acho que a gente só tem que lamentar e nada criticar. Eles fizeram isso por vontade própria, com o dinheiro dele, não envolveram o nosso dinheiro, não envolveram nada disso. Tentaram, foram infelizes, uma pena. Está cheio de gente aí gastando bastante dinheiro para subir no Everest também. São essas pessoas que vão puxando o mundo para frente. Eu sinto muito pela morte deles e lamento demais quem fique chamando eles de tontos e trapalhões. Bolsonaro inelegível. Em 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral teve maioria dos votos para condenação e subsequente inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, por abuso de poder em reunião com embaixadores. Em outubro, ele tem nova condenação por abuso de poder durante o bicentenário da independência. Mais um caso, como eu falei, uma legislação eleitoral tão complexa, tão cheio de regras, que dá margem para isso. Ele de fato cometeu crime eleitoral. Não tem a menor dúvida disso.
E outros ainda que, pelo menos até agora, não vieram trazidos à tona. E foi condenado. Quer dizer, é um fato, sem dúvida alguma. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não, que em 2026 ele volta como candidato à presidência. Não me parece, não. Já aprendi a dizer que não se pode chamar alguém de morto politicamente enquanto ele não tenha sido, no mínimo, cremado. Já aprendi a morder a língua, que a gente acha que essa pessoa está fora da política e de repente volta, sem dúvida. Mas eu acho que no caso do presidente Bolsonaro, não tão cedo assim. E, indiscutivelmente, ele cometeu o crime eleitoral. Vale dizer que essa lei eleitoral esdrúxula, ele foi, como deputado, um dos que votou a cada 2 anos, eles votavam de novo para criar mais complicações ainda nessa lei. Então, ele é também responsável por isso. Parece que está chegando o nosso tempo, né? Vamos para só mais um tema e o resto a gente fica para a próxima, pelo jeito, no ano que vem, né? Eu acho que dá para a gente fazer as duas próximas, que são temas relacionados. Vamos lá. Greve de roteiristas e avanço da inteligência artificial. Em maio, os roteiristas americanos iniciaram uma greve, seguida pelos de atores em julho, buscando melhores remunerações e regulamentação do uso da inteligência artificial, devido à preocupação da possibilidade de clonagem de suas vozes e imagens. A paralisação custou à economia dos Estados Unidos pelo menos 6 bilhões de dólares, levando ao adiamento de muitas grandes produções. Olha só, em 6 bilhões de dólares, pelo menos. E normalmente se consegue contabilizar só uma parte do prejuízo, uma boa parte acaba não sendo contabilizada de fato, né? Incrível essa greve dos roteiristas. Como eles conseguiram se unir tão fortemente para fazer uma greve tão duradoura que, me parece, não levou a nenhum benefício muito grande, na verdade. Eu acho que tem muito a ver justamente com o fato deles perceberem que a inteligência artificial e outras evoluções estão pondo um pouco em risco a atividade deles, assim como ela é. E eu não fico preocupado com essas coisas, não, porque eu me lembro, meu avô falava do tempo que a locomotiva movida a motor diesel estava acabando com o trabalho dos carvoeiros, etc. E assim, muita gente ia se desempregada e assim por diante. E o que a gente vê é o contrário. Cada vez aparece mais e mais trabalho para fazer, empregos, atividades que a gente nem imagina. Então, acho que as pessoas se assustam nessa hora, mas eu não tenho dúvida, a inteligência artificial vai trazer tantas coisas e tantas novas atividades de trabalho que a gente nem imagina e todo mundo vai se encaixar. E o mundo é só a gente olhar de 10 em 10, de 20 em 20 anos, de 100 em 100, então nem se fala, para a gente perceber que o mundo fica cada vez mais rico e cada vez vive melhor, felizmente. Muito bem. Para finalizar, vamos finalizar. Barbie e Oppenheimer. O fenômeno Barbieheimer se concretizou demonstrando o poder do cinema mesmo em meio ao crescimento do streaming e na greve de Hollywood. As estreias de Barbie e Oppenheimer foram históricas, conquistando o título de 5ª maior bilheteria da história em um final de semana nos Estados Unidos, com uma arrecadação de mais de 244 milhões de dólares durante o primeiro final de semana de exibição. Mais uma dupla de filmes que também foi bastante politizada, né? Quanta gente que eu não ouvi falar. Eu não vou ver Barbie porque não é de acordo com os meus princípios ideológicos. Gente, é uma diversão. Acho que antes de mais nada é uma diversão. Eu fui assistir, eu gostei muito mais de Oppenheimer, porque é um filme que é um assunto que me interessa mais, né? Mas eu gostei muito do filme Barbie também, achei muito bom. É, no mínimo, uma boa diversão, um bom passatempo. E muita gente falou que não, que era uma humilhação para os homens, alguns, outros falaram que era... E cada um inventou uma história diferente, que era um filme progressista demais e coisa e tal. É uma diversão, antes de mais nada. E eu achei, na verdade, muito mais uma crítica ao feminismo arcaico que a gente vê. Valoriza a mulher, sem dúvida, e aí tá legal, ótimo, acho que tá ótimo isso. Mas faz uma crítica àquele feminismo mais arcaico. Eu acho que também tá bom, tá ótimo. O fato de ter como chama o namorado, o Ken? O Ken. O fato de ter um Ken meio
assim, um pouco mais bobão, alguma coisa assim, que talvez possa dizer, não quer dizer que está depreciando com todos os homens, nem coisa nenhuma. E depois Barbie é um filme, quer dizer, a Barbie é uma mulher. É um filme sobre uma boneca mulher. Logicamente que a valorização é um pouco mais da mulher. E Oppenheimer é um filme muito interessante de ver, muito. É um filme, uma aula de história. É uma pena que sempre os filmes de Hollywood acabem romantizando um pouco demais as histórias. Mas esse é um onde você consegue entender muito bem toda a história da criação da bomba atômica até a soltura. É muito interessante. E é interessante também para quem gosta de, sem essa coisa de fanatismo, olhar como que eles enxergavam o início do comunismo naquela época, que eles tinham pouquíssimas notícias da União Soviética e as impressões positivas que muitas pessoas tinham sobre o comunismo. Até sobre isso é interessante. Inclusive, eu quero te fazer uma recomendação sobre essa história de visão que as pessoas tinham do comunismo a partir do Reino Unido. O filme chama-se A Sombra de Stalin, no Netflix, fácil de ver. Aproveita esse final de ano, você vai estar tranquilo. É muito interessante. Não é série, não demora, é um filme só, não deve dar nem 2 horas, mas é muito curioso da gente ver como a comunicação era muito mais precária naquela época e a visão que muita gente tinha de que o comunismo estava dando muito certo na União Soviética. Não deixe de assistir. Mais uma vez, muito obrigado por você ter acompanhado a gente. Tenha um ótimo final de ano e que 2024 seja fantástico para todos nós. E aproveitando, logicamente, clica no sininho para receber comunicações sobre novos vídeos. Deixa seu like e inscreve no canal. Se inscreva no canal. E até o ano que vem.